Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência ao estudo dos triângulos, então vamos atacar mais um ponto notável. A gente vai falar agora do incentro e para falar do incentro nós temos que lembrar de um elemento muito importante que a gente estudou em aulas passadas aí, que é a bissetriz, tudo bem? Então de novo eu vou fazer o uso do recurso lá do GeoGebra, né, para a gente visualizar o incentro do triângulo, tudo bem? Então me acompanhe, olha só. Então, moçada, aqui nós temos a seguinte situação. Então, ó, aqui nós temos o nosso bom e velho GeoGebra. Daí, para falar do incentro, vamos aqui construir a bissetriz. Então, nós temos aqui, vamos pegar um ângulo. Então, deixa eu marcar aqui um pontinho aqui. Primeiro, então aqui ó, tem um ponto, né? Ponto. E aqui um outro ponto. Então, vou definir um ângulo aqui, né? Então, nós temos aqui a reta AB e a reta AC. Daí, definir aqui um ângulozinho. Vamos pegar aqui, ó, o ângulo. Marcou para fora. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá. Então, vou marcar aqui o ângulo CAB. Tá aqui. Aqui, no caso, não interessa tanto para a gente a medida do ângulo, né? Então deixa eu eliminar aqui a medida do ângulo. Então olha só, o que é a bissetriz? A bissetriz, nós vimos que, ó, é a reta que vai dividir esse ângulo na metade, tudo bem? Só que eu falei para vocês, ó, o que é a bissetriz? A gente definiu a bissetriz como sendo um lugar geométrico. Então, ó, o que significa isso? Eu vou pegar um ponto qualquer da bissetriz. Daí a gente viu que, acho que não pegou o ângulo da bissetriz ali não. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar aqui o ponto, um ponto que pertença à bissetriz. Agora sim, né? Então, ó, onde eu levar esse ponto, ele é um ponto que está na bissetriz. Daí o que nós vimos? Desculpe. Então nós vimos a seguinte situação. Eu vou pegar agora aqui, ó, uma reta perpendicular, ó, vai passar por esse ponto e vai formar 90 graus com essas retas aqui, tudo bem? Por que eu vou fazer isso, moçada? Pelo seguinte, ó, então aqui, ó, tá vendo, ó? Essas retas aqui sempre vão formar 90 graus com os lados do ângulo. Agora eu vou pegar um ponto de interseção, aqui e aqui. Então aqui você vai visualizar o seguinte, lembra o que era a bissetriz, ó? Se nós calcularmos a distância desse ponto da bissetriz até o lado do ângulo, tá vendo? Ó, 4,15. A distância desse ponto até o outro lado do ângulo, 4,15. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz é o lugar geométrico, ó, todo ponto da bissetriz sempre vai estar uma mesma distância dos lados do ângulo, tá vendo? Ó? Não importa aonde ele esteja, tá? Então, essa é a definição formal da bissetriz, ó. Sempre o ponto da bissetriz, uma mesma distância dos lados do ângulo. Tudo bem? Lembramos desse conceito? O que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar esse conceito no triângulo. Então aqui, deixa eu abrir um arquivo novo, ó. Arquivo novo, não quero gravar o que eu fiz até o momento. Então, ó, vamos pegar um triângulo. Então aqui, triângulozinho. Então, A, B, C. Tá vendo que o próprio programa já diz, ó, vértice A, lado A, vértice B, lado B, né, e vértice C, lado C. Deixa eu apagar esses elementos aqui, ó. Não quero rótulo para não poluir tanto o desenho. Aqui, desvio o rótulo. E aqui também. Errou! Aí, deixa eu pegar aqui. Só aqui. Saiu. Agora, olha só, eu vou marcar a bissetriz referente ao ângulo A. Bissetriz. E eu vou marcar agora a bissetriz referente ao outro ângulo aqui, o ângulo B. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui no que a gente está construindo. Olha só que bacana, moçada. Então, ó, a bissetriz me garante o quê? Vamos pensar na bissetriz do ângulo A. Tá vendo aqui a bissetriz do ângulo A, ó? Então, o que eu tenho?
Essa bissetriz divide o ângulo A na metade, mas o que significa? Qualquer ponto da bissetriz vai estar uma mesma distância em relação a esse lado e a esse lado. Tudo bem? Isso é que a bissetriz garante. A mesma coisa em relação ao ângulo B. Essa bissetriz, ó, qualquer ponto dessa bissetriz, eu vou ter uma distância desse lado e desse lado que é a mesma. Óbvio, no caso do triângulo, moçada, isso vale para pontos internos do triângulo. Agora, olha só. Tá vendo que nós encontramos um ponto comum às duas bissetrizes? Então, o que... desculpa. Então, olha só. O que nós temos aqui? Esse ponto interno, ele é um ponto equidistante, que ele é comum às duas bissetrizes, tá? Então, ó, me acompanha na figura, vem comigo, olha só. Aqui nós temos a seguinte situação. Eu vou marcar o ponto de intersecção, esse aqui. Então, o que você tem que definir? Ó? O que a gente tem que lembrar? Deixa eu colocar aqui, deixa eu renomear esse garoto. Esse aqui é o ponto I. Ele vai ser ponto I porque a gente vai chamar ele de incentro. Agora, qual que é a particularidade aqui? Ó? Eu vou poluir um pouquinho a figura aqui com a seguinte situação. Ó. Vou pegar aqui então, ó, uma reta perpendicular, esse ponto, passando para esse lado. Eu vou marcar aqui outro ponto de intersecção. Esse ponto aqui, ó, da reta com o lado, tá? E aqui, moçada, deixa eu apagar aqui. Ó, apaguei a reta, tudo bem? Daí o que eu gostaria que você visualizasse, ó? Eu vou marcar a distância do ponto I até o ponto D, 2,36, tudo bem? Então, ó, 2,36, a distância desse ponto até o lado do triângulo. Agora, o que vai acontecer, ó? Se eu fizer a mesma coisa em relação ao outro lado, ó, aqui, em relação a... Tem o ponto de intersecção, tá aqui o ponto de intersecção, tá? E nós temos, deixa eu apagar agora, essa reta aqui para não poluir tanto o desenho, tá aí o objeto. Qual que vai ser a distância desse ponto até o ponto E? 2,36. Por quê? Aquele ponto I, ele pertence às duas bissetrizes. Então a distância até o lado é a mesma. Só que a parte bacana é, olha só, eu vou fazer isso em relação ao outro lado também. Então, fazer aqui, ó, reta perpendicular, passando pelo ponto I, aqui. Então, nós temos o ponto de intersecção aqui, né? Deixa eu apagar esse objeto aqui. E eu vou marcar o segmento lá, né? Qual que vai ser a distância? Olha só, a distância daqui até F, tá? Então, olha só, venha comigo aqui. Olha que coisa mais linda do mundo. Localizamos um ponto que pertence à bissetriz do ângulo A e pertence à bissetriz do ângulo B. Ou seja, esse ponto está a uma mesma distância do lado AB e do lado BC, que é 2,36, e ele está a uma mesma distância do ponto do lado AB e do lado AC. Então esse ponto I é o ponto que está a uma mesma distância em relação aos três lados do triângulo. Então imagine o seguinte, ó, eu tenho um ponto central e esse ponto está a uma mesma distância de outros três referenciais. Você consegue imaginar que figura geométrica que tem essa característica de ser um ponto central e estar a uma mesma distância de extremos? Isso mesmo, é a circunferência. Então, o que é o ponto I? O encontro das bissetrizes de um triângulo. Ele é o centro da circunferência que está inscrita ao triângulo. Então, ó, se eu ligar o ponto I com o ponto D, eu vou ter exatamente o raio da circunferência. E mesma coisa o ponto I com F e com E. Então, quer ver? Ó, acompanha lá no programa, olha só. Então, o que nós temos? Olha só que coisa mais linda do mundo. Ó. Agora eu vou construir uma circunferência. Uma circunferência, ó, é essa circunferência inscrita ao triângulo. Ó, 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 ó.
Tá vendo? Então, ó, o que é o incentro? O incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, ó. E não importa onde você, de que jeito você coloque esse triângulo, ó, você sempre vai garantir essa circunferência inscrita. Então, essa é a principal propriedade que nós temos, ó. O que é o incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes, tudo bem? E o que é o encontro das bissetrizes? É o centro da circunferência inscrita, tudo bem? Então, ó, se eu marcar outra bissetriz aqui, ó, se eu fizer lá, ó, a outra bissetriz, a bissetriz do ângulo C, ó, ACB, ela vai passar pelo incentro, tudo bem? E um detalhe importante, ó, então sempre que você quiser localizar, ó, aqui, uma circunferência inscrita, ó, não importa onde ela esteja, ó, nós temos que localizar o quê? O incentro. Agora, olha só, vem comigo aqui, volta comigo aqui. Então, ó, então nós temos o incentro, o centro da circunferência inscrita, né? Então nós temos ali o ponto I, o ponto de encontro das bissetrizes. Agora nós temos a seguinte situação, ó. A gente está vendo os pontos notáveis. Então a gente definiu na aula passada o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, e acabamos de definir o incentro. Quem é o baricentro? O baricentro, moçada, ele era o centro de gravidade, tudo bem? Teoricamente, isso aqui não é um triângulo, né? Isso aqui é um retângulo. Mas o baricentro serviria, ó, ele é como se fosse o ponto de equilíbrio da figura. Então, se você pegar um triângulo e localizar o baricentro, o ponto de encontro das medianas, e colocar o seu dedo no baricentro, ó, o triângulo teria que ficar assim, ó, equilibrado, tudo bem? Pergunto para vocês, tem como ponto de equilíbrio da figura ser fora da figura? Por exemplo, ó, eu pego aqui um ponto fora da figura e coloco o dedo aqui, a figura fica parada. Não, né? Ele tem que ser um ponto interno. Então, uma coisa que acontece, ó, o baricentro, ele sempre vai ser um ponto interno ao triângulo. Então, quando você traçar as medianas, você sempre vai ter um ponto interno, um ponto dentro do triângulo. A mesma coisa acontece com o incentro, com o centro, o ponto de encontro das bissetrizes. Ele também vai ser sempre um ponto o quê? Um ponto interno ao triângulo. Por quê? Ele é o centro da circunferência que está inscrita. Então, qual que é a propriedade que nós podemos tirar aqui, ó? O triângulo, ele é uma figura circunscritível a uma circunferência. O que quer dizer isso? Que você sempre consegue colocar uma circunferência inscrita no triângulo. Não é qualquer figura geométrica que isso é válido. Por exemplo, se você pegar um retângulo, você não consegue inscrever uma circunferência no retângulo. A circunferência, ela não tangencia todos os lados do retângulo, tudo bem? Mas no triângulo isso sempre ocorre. O triângulo, ele é sempre circunscritível. Você sempre vai garantir uma circunferência inscrita no triângulo. E para garantir essa circunferência, você tem que localizar quem? O incentro, o ponto de encontro das bissetrizes. Um outro detalhezinho que nós temos aqui. Uma propriedade que eles gostam de fazer muito com questões teóricas na matemática é, por exemplo, assim, eles falam assim para você, um paisagista está fazendo um jardim lá de uma praça triangular. Tudo bem? E ele quer colocar, sei lá, um coreto, ele quer colocar uma fonte nessa praça triangular de tal maneira que essa fonte, esse coreto, seja equidistante às ruas da praça. Tudo bem? Então a distância do coreto até a rua BC tem que ser igual à distância do coreto até a rua AC e até a rua AB. Ele quer saber, ó, o que ele precisa fazer para... Onde que ele vai localizar? O que ele tem que fazer para localizar esse coreto, essa fonte equidistante em relação aos lados, às ruas dessa praça? Ele teria que fazer o quê? Localizar o incentro. Porque o incentro, o ponto de encontro das bissetrizes, é o lugar, né? É o lugar que você tem equidistante aos lados do triângulo, tudo bem? Então aí, ó, o segundo ponto notável que nós temos no triângulo, o incentro, o centro de encontro das bissetrizes. Tudo bem? Tranquilo? Joia? Então,
Na próxima aula a gente vai ver os dois que faltam, né? O circuncentro e o ortocentro. E o circuncentro em particular, ele vai ter propriedades também muito importantes pra gente. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!